galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, nós vamos falar aí do último episódio da temporada de The Walking Dead. Cara, foi um episódio que não teve, podemos colocar assim, muita emoção, muita ação, mas ele trouxe um final muito foda e que ficou fazendo a gente ter vontade de que a temporada, que a sétima temporada chegue amanhã. Então, sem mais enrolação, vamos aos comentários. Canal do Gordo! Para começar, nós vimos praticamente o grupo do Rick todo estava fora de Alexandria, deixando simplesmente os membros de Alexandria e o padre tomando conta da cidade. Eu achei isso muito interessante porque dessa vez mostrou aquilo que a gente já havia falado, a questão dos personagens e as suas evoluções. Porque o padre, para quem acompanha a série, viu que o padre era praticamente um nada e agora ele praticamente é um guerreiro. E isso eu acho que ressaltou bem a importância do padre. E no caso também, ele é o cara que vai ficar responsável por salvar a Judy a qualquer custo. E mesmo que isso tenha que fazer com que a vida dele seja levada para isso, ele vai proteger e salvar a Judy. É a prioridade que entre aspas, que ele se deixou claro pra gente no episódio e que o Rick deve ter colocado aí pra ele. Eu acho que essa questão ficou muito forte e o crescimento dele na série foi surpreendente, que muita gente odiava o cara e ele passou a ser um cara respeitado, entre aspas. Pelo menos foi as críticas que eu cheguei a ver muito aí na internet. Muita gente queria que ele morresse logo. Eram 3 pessoas que eles queriam que morresse logo: o Eugene, o padre e, no caso, aquele menininho que fez com que a mãe dele fosse morta. Eu não lembro muito bem o nome do menino, vocês me desculpem, mas o foco principal é a questão do episódio. Vamos lá, a gente viu que a Meg estava passando mal e a missão do Rick e do grupo que saiu era levar a Meg até a cidade que tinha o médico, a cidade do Jesus. Então nisso, o que eles estavam planejando? Eles iam, várias pessoas dentro de um trailer, e nessa questão deles eles iriam tentar evitar um confronto. Eles inicialmente encontram um grupo dos salvadores. Aí eles dão meia volta, eles até têm um diálogo ali muito simples e, assim, acredito no meu ponto de vista que foi bem morto, mas foi um diálogo que deu pra gente entender um pouco mais do que estava acontecendo. Aí eles partem para outro caminho. Nisso, vimos o Morgan finalmente achou a Carol, ajudou ela de certo modo. Ela discutiu com ele na questão que ela não aguenta mais matar e a questão do Morgan tentando convencer ela. Eu achei isso meio engraçado, porque quando o Morgan tentou convencer ela de não matar mais, ela estava relutante. E agora que o Morgan está tentando convencer ela de voltar, ela está relutante da mesma forma. Então, nesse ponto eu achei meio, sei lá, meio morto essa questão, porque a Carol eu falei isso, ela teve uma evolução sensacional e de repente começa a ficar uma morta. E acaba que o Morgan, mais uma vez, tem que ele, entre aspas, ele é o responsável pelos novos sentimentos dela, então ele se sente responsável em tentar fazer com que ela, entre aspas, volte a ser como ela era, mas não com a questão de matar. Que ela saiba também que há como você vencer apenas com o diálogo. Que eu acho que é o que o Morgan está tentando pregar a todo custo. Nesse ponto de vista, a gente viu aí, eles tiveram alguns diálogos. Ela fugiu, um cara dos salvadores que ela deixou vivo acabou achando ela e quase matou ela. Se não fosse o Morgan que acabou atirando no cara. Essa cena me mostrou um contraponto sensacional e uma reviravolta na história. Por quê? Até um certo momento o Morgan não estava usando arma de fogo. Até um certo momento o Morgan não estava matando. E até um certo momento ele estava tentando tudo na base da conversa. Mas quando ele viu que o cara não queria conversa e que ele iria matar a Carol, o que o Morgan fez? Matou sem dó nem piedade. Aí eu pergunto,
Será que esse é o momento de inversão de papéis? A Carol se torna a pessoa que não mata e o Morgan volta a matar? É nesse ponto da história que eu fico preocupado, porque tipo assim, eu curti muito a evolução da Carol. E eu não quero que essa evolução tenha alguma regressão. Eu quero que ela continue sendo a pessoa que ela está sendo, forte, determinada e, entre aspas, acaba tendo um senso de união muito maior do que as outras pessoas. E ela faz qualquer coisa para a sobrevivência do grupo dela. Então eu acho que isso é importante no grupo. A gente viu que em vários momentos das outras temporadas e até dessa temporada, a gente teve uma intercalação ali. Às vezes é o Rick que ficava revoltado, às vezes foi o Abraham, e foi oscilando na questão de temperamento e humor dos personagens. E nesse episódio a gente viu também como o Rick estava ficando meio assim, alterado novamente. Só que ele estava tentando se controlar. Voltando na parte lá, eles fugiram dos salvadores, acaba indo para um outro lado, tinha um grupo maior de salvadores, aí eles vão para outro lado, aí tinha um outro grupo maior e basicamente esse grupo queria que eles fossem pelo caminho que eles seguiram. Tendo isso em vista, nós vimos também uma evolução da questão do Eugene, ele tomando para si algumas responsabilidades e ele seria tipo, entre aspas, uma isca. E eu achei isso interessante porque ele estava disposto a se sacrificar pelo grupo, mesmo que, entre aspas, ele não iria morrer nesse momento. E nesse contraponto da história toda, até então a gente não sabia onde estava a Michonne, onde estava o Glenn e onde estava o Daryl. A gente sabia que o Daryl tinha levado um tiro, mas não sabíamos se foi fatal. E nesse episódio foi revelado que não foi fatal, como a gente viu. Mas antes disso, os salvadores colocaram uma fila de zumbis acorrentados e entre esses zumbis tinha alguém que tinha a roupa do Daryl e tinha outra que parecia que estava com o cabelo da Michonne. Aí eu até fiquei assim, será que a Michonne e o Daryl morreu? Mas eles estavam decompostos demais, então eu acredito que não eram eles. E como a gente pôde ver quase pro final do episódio, realmente não era ele. Na verdade, não eram eles. E essa questão de eles tentando fugir, levar a Meg, o Eugene saindo com o carro, aí de repente eles são encurralados no meio da floresta. Vários salvadores estavam lá, pegaram o Eugene e de repente eles estão conversando, falando o que ia acontecer, que não sei o que, e aparece o Negan. Eu, sinceramente, eu sabia que o Negan ia aparecer logo no final do episódio. Eu sabia que o Negan ia aparecer e a gente ia ficar curioso para o que iria acontecer. E finalmente ele apareceu e a gente soube qual eram os propósitos dele e o que ele quer. Ele não quer matar todo o grupo, ele quer que o grupo trabalhe para ele. Porém, ele vai matar alguém como exemplo, como ele mesmo disse, porque eles mataram muitos deles. Antes de acontecer toda essa confusão do Negan, nós vimos um novo grupo que possivelmente vai se aliar ao grupo do Rick para enfrentar o Negan. Nos quadrinhos ele tem um grupo que ele é liderado, eu não lembro o nome, eu vou dar uma pesquisada direitinho, mas eu não lembro o nome. Eu sei que ele tinha um tigre de estimação e ele tinha um grupo que era contra o grupo dos salvadores. Então provavelmente esse grupo é o cara que o Morgan encontrou. Então esse grupo vai, entre aspas, ajudar o Morgan e a Carol, que estava extremamente ferida. Como vai desenrolar essa história a gente não vai saber, porque basicamente quando o episódio terminou a gente só sabe de uma coisa: alguém morreu e ninguém sabe quem. Muitas pessoas especulam quem foi, muita coisa, assim, entre aspas, ficou em volta daquela situação e a gente não sabe como vai ser o destino do Morgan e da Carol. Mas voltando ao ponto dos salvadores e do diálogo, o discurso do Negan, nós vimos que ele estava prestes a matar alguém e ele estava escolhendo entre as pessoas que seriam mortas e de repente a câmera só ficou focando
no rosto do Negan. Nesse ponto de ficar focando no Negan, muita gente estava falando, será que foi o Carl? Porque pelo que parece, teve uma sombra de um chapéu na hora que o Negan tá preparando para dar uma atacada. Um dos inscritos mandou lá no nosso grupo do Facebook. Se você ainda não faz parte do grupo do Facebook, link na descrição, confere lá direto, a gente troca muita ideia, posta algumas coisas, imagens relacionado a séries, filmes e tal, e isso é muito bacana. E ele postou e tava lá a imagem parecendo que era o Carl. Porém, eu quero ressaltar um detalhe. O Negan deixou claro, se alguém se mexer, gritar ou fazer qualquer tipo de coisa, ele arrancava o outro olho do Carl e dava pro Rick. Então eu não acredito que seja o Carl que tenha morrido. Porém, temos duas pessoas que estariam aí na mira pra morte. Seria o Glenn, que nos quadrinhos é ele que morre, e o Daryl, que pelo que parece, eu não tenho certeza, nos quadrinhos não tem indício de se o Daryl, acho que ele nem existe nos quadrinhos. Eu não tenho certeza disso, porque eu não li todos os quadrinhos de The Walking Dead. Eu vi alguns e depois eu não consegui achar mais pra ler e tal. Eu vou dar mais uma pesquisada pra gente trazer algumas teorias do que pode acontecer pra próxima temporada. Porém, nesse ponto, é importante lembrar, o Negan matou alguém. Tecnicamente, o grupo do Rick foi humilhado perante o Negan. O Rick estava começando a meio que surtar porque ele estava vendo o grupo dele em perigo e o filho dele em perigo. Então ele estava de mãos atadas. Então, tecnicamente, o Rick não pode fazer nada. Agora a questão é, quem morreu? Por que eles estão fazendo isso com a gente? Deixar a gente mais 6 meses, sei lá, esperando pra saber quem morreu. Eles fizeram isso em todas as temporadas, terminam a série com um episódio onde fica um mistério no ar para até a próxima temporada. Mas é claro que muitos aí já devem saber quem que foi morto, quem não foi, mas a opinião de vocês é importante. Coloca aí nos comentários quem você acha que morreu. Quem o Negan matou? Será que foi o Carl? Será que foi o Glenn? Será que foi o Daryl? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. E se vocês gostaram do episódio, coloquem aí também no comentário o que vocês acham que vai acontecer para a próxima temporada. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau!